Pô, se eu gravar de novo. Sessões fodas. Quarentena chegou, tá chato ficar em casa, tá faltando coisa pra assistir, a Netflix já abriu 6 vezes, não tem nada no top 10 no Netflix, as séries são tudo antigas. Mas e se eu te falar com você que talvez tenha as séries que já passaram o hype dela ainda e são muito boas e talvez você não tenha dado a devida atenção pra ela? Tá curioso pra saber? Então vem com a gente, vamos conferir os top 5 das melhores séries pra assistir na Netflix. Fica com a vinheta. Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Thiago. Meu nome é Kaique. Esse é o canal Viela Geek e hoje a gente tá aqui pra fazer um top 5. Sem enrolação, sem muito delonga, eu já vou começar com a série que eu mais gosto dentro da plataforma, que é Stranger Things. Talvez essa não seja a pronúncia, ou então a forma que você, não é a forma que você já escuta falar dela, mas é a forma que eu pronuncio. Enfim, a série ela se desenrola em meados de 1983, fazendo ênfase na década de 80. Da melhor forma possível, sendo com crianças, onde a gente vê a forma de vida, o lifestyle, o estilo. É uma fase da história que me cativa muito, principalmente pelo estilo visual de vitrola, esse estilo vintage, hipster. É um visual que me agrada muito. A série se inicia com um amigo do protagonista sendo sequestrado por um demônio. Que amigo? O amigo dele, o Will, ele é sequestrado. O Will tá desaparecido, eu não sei onde ele tá. Em 99 das 100 vezes em que crianças somem, elas estão com os pais ou parentes. E quanto a outra vez? O quê? Você disse 99 das 100 vezes. E quanto a outra vez? Joyce. A outra. E a história se desenrola entre o Mike e os outros amigos indo atrás do Will. Eles descobrem uma outra amiga deles, que no caso seria a 11, que ela, na verdade, ela é um experimento genético de uma outra fundação que eles estudavam que estava estudando e ela foge. Enfim, a série é muito boa. Ela é uma forma de apresentar o terror para quem está assistindo de uma forma diferente. Ela não é nada clichê, igual, por exemplo, eu tenho muita relutância em assistir filme de terror, não por ser assustador nem nada do tipo, mas eu acho muito repetitivo, eu acho o enredo muito, na maioria das vezes, muito pobre, muito fictício, tanto pro terror, não em forma de efeito especial, nada do tipo, mas muitas das vezes sem nexo nenhum, simplesmente pelo fato de aterrorizar, mas sem se preocupar com a história. Então não é algo que me agrada tanto. O Stranger Things é justamente ao contrário. É uma coisa que sempre me prendeu, a história é muito boa, os personagens são muito bem desenvolvidos. Tanto os protagonistas, que são o Mike e a 11, a história gira em torno da relação deles com os amigos. Inicialmente seria o grupo de amigos, a 11 entra depois, mas eventualmente no decorrer da história é bem claro que são eles os protagonistas principais. O grupo inteiro é o protagonista da série, eu posso falar isso com bastante propriedade, mas eles apresentam os outros personagens e desenvolvem os personagens por iguais. Todo mundo que tá na cidade de Hawk é movido, ele é envolvido em algum momento da trama, e é uma série muito completa, divertida. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar demais. E você tem alguma coisa para complementar? Uma boa referência da série em si não sei se você já viu, It a Coisa, o filme. Porque, tipo, de início, quando você olha o contexto, assim, você vai ler uma sinopse, aí você fala assim, vai ser outra coisinha de terror com criança, vai dar merda no final, só vai ser clichê e pronto. Só que, tipo assim, igual o Thiago falou, é muito pelo contrário. A história é bem desenvolvida, os personagens são bem desenvolvidos, tem a parte do terror, tem a parte do alívio cômico, tem, tipo assim, a história no geral, a construção, a série em si é muito boa. Agora a próxima série vai ser Lucifer. You know, Lucifer used to be God's favorite angel. Eu, particularmente, amei essa série, apesar de, tipo, alguns episódios são repetitivos, entre aspas, porque, tipo, que é uma série mais voltada para crimes. O personagem principal, que é interpretado pelo Tom Ellis, que é o Lucifer Morningstar, que, tipo, é o tramulhão em pessoa, literalmente, é o Lucifer, ele sai do inferno. Mochila de criança.
capetinha, o... O cão sete... É esse aí mesmo, é esse. Tipo, ele se cansa do inferno e literalmente ele sai de lá, vai pra Los Angeles, ele fala assim, foda-se, não gosto mais, mete o pé mesmo, poucas. E tipo, a série, ela mostra muito do que é ser humano. Aí você fala assim, ah, mas como assim? A gente comete vários pecados, a gente curte a vida na maioria das vezes. E tipo, quando a gente faz alguma coisa de errado, ou então algo que a gente não considera bom para os olhos dos outros, ou coloca a culpa no demônio, fala, ah, o capeta tá me controlando, eu não queria fazer isso. Só que, tipo, a série mostra isso num outro ponto de vista, que, tipo, talvez, independente de religião, tanto faz, eles não seguem um padrão específico, eles só mostram que a vida do Lúcifer na Terra pode ser muito mais como nós, humanos... Eu queria falar outra coisa, 2000 anos depois. Ah, tá. A série mostra muito que a vida do Lúcifer na Terra é como se fosse nós mesmos. Ele bebe muito, usa várias drogas, vive em balada. E, tipo, é o que a maioria da humanidade faz. Só que muitas das vezes colocam a culpa nele, no Lúcifer, ou então em algum mal, pra se livrarem da culpa, sendo que são eles mesmos, entende? E, tipo, a história gira em torno do Lúcifer. Tem a personagem Chloe, que é a detetive, que ele se aproxima, fica interessado nela porque seus poderes não funcionam com ela. Tem a Maisie, que é um demônio que vem com ele junto pra Terra. Tipo, tem... Depois, com o passar da história, aparecem os irmãos dele, o Uriel, o Amenadiel, que vem pra Terra em busca da mãe dele, em busca do Lúcifer mesmo, pra fazer ele voltar pro inferno. Aí a história vai desenvolvendo entre crimes, aí essas questões celestiais e tal. Deus é falado muito na série, só que, tipo, eles não deixam nada explícito, uma opinião concreta, não mostram a face dele, pelo menos até as primeiras temporadas, aí depois vocês vão ver. É uma série muito completa. Tem alguma coisa pra falar? Complementando o Kaique, só dando uma pincelada, a série é pelo nome Lúcifer, talvez você tenha uma certa tendência a não assistir pelo nome, muito pelo que a gente é pregado pra gente, é porque a gente vê sobre o cristianismo, mas a série é justamente para fazer ao contrário. A série chama Lúcifer, mas ela fala mais de como a vivência de Lúcifer na Terra do que como é o inferno, como ele lida com Satã e nada do tipo. Porque igual o Kaique falou, Lúcifer, na verdade, na série, ele mostra que o mais horrendo do inferno não é ele. Ele julga o que é feito por nós, ou seja, o pior dos pecados é cometido aqui. A luxúria, a forma que ele vive, as coisas que ele fala na série, tem muito mais a ver do quão ruim é um ser humano do que propriamente ele que é o diabo. Ele é encarregado de julgar aqueles que fazem atrocidades aqui. Ele é visto como um faxineiro da humanidade do que realmente o vilão dela, porque é muito mais fácil você terceirizar uma culpa de algo que você cometeu e tem vergonha em uma outra coisa, principalmente se não é algo palpável, não é algo que toca, onde a pessoa não vai te julgar, ou então ela não vai debater com você um assunto, do que necessariamente falar, sim, a culpa é minha e é assim que funciona, eu vou arcar com as consequências. Então a série fala isso, é uma série muito interessante, todos quiserem assistir a série, tá aí, é uma série muito boa, muito bem construída. Ela foi iniciada em 2016, mas ela teve um hype muito grande nos últimos 2 anos. Então, quem quiser e puder conferir. Próxima série falada aqui vai ser Vikings. De longe, a atual série que eu mais gosto, significa muito pra mim a série. Ela foi construída de forma perfeita. Ela começou no ano de 2013. Ela teve quase uma temporada gravada em anos seguintes. A primeira foi em 2013, aí foi em 2014, 2015. Depois, quando ela tomou uma proporção maior, porque assim como aconteceu com Lúcifer, apesar dela ser relativamente velha, ela teve um hype maior, foi nas últimas temporadas. Então, o History que iniciou, o History, para quem não conhece, é um canal. O History começou as gravações e tal, ela desenvolveu e no final da temporada ela já tá virando mais pop. O intuito dela inicialmente era retratar sobre a história dos Vikings, porque Ragnar, que é o personagem e o protagonista, ele é um fazendeiro, ele realmente existiu. Então ela é baseada em fatos reais. Claro que tem muito toque de fantasia, até porque para criar um entretenimento, mas ela passa de forma muito real, muito realista,
te imerge literalmente na época, nos personagens, você sente como é que era, a forma onde fizeram a transição dos pagãos para o cristianismo, a forma que abordava esse tipo de assunto. Então na série são muito especialistas na série, então eles conseguiram construir um enredo muito bom. Ela pareava pra mim entre ela e Game of Thrones, mas perante a última temporada do Game of Thrones, pra mim, eu não tive coragem de assistir porque ficou muito baixo. Eu vi alguns takes, da mesma coisa que aconteceu com Naná. Eu prezo muito pela qualidade gráfica e de enredo, e ela pecou em ambos. Eles tentaram resumir demais, acabaram destruindo a obra, e aí sim, Vikings, pra mim, hoje, atualmente, é a minha série número 1. E sem muito do que falar, até porque são muitos detalhes, o vídeo ficaria grande demais. Fica aqui uma outra dica, eu sempre falo isso nos vídeos, mas fica aqui uma outra dica de um futuro próximo vídeo só sobre a série. Então vocês deixam nos comentários o que vocês querem aqui. Vai deixando nos comentários assuntos, série, filme. Lembrando que o canal é geek, então a gente vai abordar diversos assuntos: desenho, HQ, quadrinhos, mangá, anime, tudo que envolve esse mundo. E no Mais de Vikings, para dar uma pincelada, é isso. Era o Ragnar, que basicamente era o fazendeiro. Ele ganha fama, ele é julgado como descendente de Odin direto, que é o deus da guerra. Ele com sua esposa, que era uma escudeira famosa também. O irmão dele, Rolo, também ele é um guerreiro hábil. O filho dele, futuramente chamado de Bjorn Ironside, ele vira um grande guerreiro também. Basicamente mostra a transição da Europa, onde os vikings se mantinham, que a série foi gravada na Irlanda, mas como eles fizeram a transição da Irlanda, eles foram conquistar a Inglaterra, a França. O Ragnar é conhecido como o terror da França e da Inglaterra, justamente pela série de ataques que na maioria das vezes foram muito bem sucedidos. Aí depois vem seus filhos. A história é muito interessante, apesar de ter violência explícita e sexo explícito. Creio eu que não seja um problema para a maioria, mas para quem tiver problema, eu já vou avisando, a série tem muito disso. Algumas partes é meio constrangedora, meio revoltante, mas é por causa que é a cultura da época, é a cultura do povo. Então não tem o que fazer, mas no decorrer disso vai mostrando como o cristianismo foi inserido na sociedade, etc, como foi a conversão dos pagãos para o cristianismo. Aí mostra a descoberta das Américas no final do filme. Então é uma série muito interessante, eu deixo aí para vocês verem. A próxima cena agora é La Casa de Papel. Meu nome é Tóquio, mas quando essa história começou, eu não me chamava assim. Parado! Não se mexe, senão eu te arrebento! O que você acha de 2 bilhões e 400 milhões de euros? Mãe, eu tô pensando em fazer uma viagem. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então, se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história. Cada família desse país vai ficar se perguntando: o que estamos fazendo? O que nós vamos roubar? Muitos de vocês já devem ter da ouvido Espanha falar, pelo menos, ou já até assistiram ela toda, porque, tipo assim, foi uma explosão mundial. Essa série não dá. Ela foi criada em 2017. A história gira basicamente com o personagem principal, o professor. Ele cria plano desde mais novo com o pai dele. Finalmente termina esse plano, que é para ser perfeito. Ele vai em busca de pessoas com particularidade para que ajudem ele nesse plano. E tipo, ele pega pessoas muito aleatórias. Apenas 2 delas têm parentesco e as outras nem se conhecem, nem sabem que elas existem. Quando ele junta essas pessoas, ele conta o plano, que é para invadir a Casa da Moeda. A série, pelo menos até a segunda temporada, gira em torno desse roubo. Vários personagens que são carismáticos, são sérios, uns se vão odiar, uns se vão amar. E os personagens em si, pro plano ser completamente perfeito, o professor coloca o nome deles de capitais pelo mundo inteiro. Tem Rio, Tóquio, Moscou. A série é muito boa em quesito de produção, história. Ela te mantém muito preso do início ao fim. Principalmente pela curiosidade. Cada hora vai dando novas perguntas, vai respondendo algumas, você vai ficando mais curioso em outras, vai criando teoria ao decorrer da história. A série em si não para. Ela é a ação do início ao fim. Tem hora que você tá angustiado, que alguma coisa tá dando errado, depois volta ao normal de novo. A série é complexa, é até difícil de explicar, porque ela tem muitos pontos que, dependendo da pessoa que estiver assistindo, ela vai ter outras interpretações, vai gostar de uma coisa ou não vai gostar de outra, mas a série
em si não tem o que reclamar. A minha visão da série, principalmente o que me fez assistir ela, embora a história não seja algo muito complexo, a forma que ela se desenvolve é complexa. Ela te prende muito pela curiosidade, algumas peculiaridades, principalmente de personalidade dos personagens. Ele te prende muito, você se apega muito a alguns, como o mesmo Kaique falou, você se apega muito a alguns, você pega a outros, você odeia um, você odeia outro. Mas a genialidade na forma que ela foi feita para trazer esse mainstream, por isso que ela foi tão falada. Eu tenho muita dificuldade em gostar de coisa que tá muito no mainstream, tá muito no hype, mas principalmente se tratando de série. Mas ela é uma série que é uma vírgula, é um caso à parte, e então a série é muito boa. Quem quiser assistir pode assistir, porque embora, igual eu disse, o enredo não seja algo muito complexo, não é uma história que vai desencorrer 3 temporadas, é uma história completamente diferente, que passa em locais diferentes, é basicamente o mesmo cenário, mas situações adversas a todo momento, simplesmente vai te deixar aflito, curioso, entendeu? Muito inserido e muito imerso na história, é uma série muito boa. Claquete? Próxima série é Sex Education. Eu notei que você anda fingindo que se masturba. E tava pensando se você não quer falar sobre isso. Ah, eu queria que minha mãe fosse uma guru do sexo. Por que não começa me contando a lembrança mais antiga que tem do seu escroto? Vai por mim. Quer não? Essa é uma outra série também que é teen. Eu tenho muita dificuldade em gostar de série teen, mas essa foi outra série teen que me surpreendeu bastante de forma positiva. É a forma que ela retrata a imagem da sociedade de uma vida de um adolescente. Claro que não é a nossa realidade no Brasil, e diferente de ser um adolescente do Japão, dos Estados Unidos, do Butão, do Chuí, da Argentina, ela é sempre adolescente, mesmo que não seja aquela realidade nossa de forma clara. Mas é muitas das situações que mostram na série, a gente já passou por isso, principalmente a gente que tá na adolescência agora, a gente se identifica muito. Então é por isso que essa série teen, principalmente abordando o tema que ela aborda, chega a gente tão rápido, a gente se identifica com os personagens muito rápido. A Maeve, a Mason, os personagens todos, eles mostram peculiaridades. Por exemplo, a forma extravagante dos personagens, por exemplo, de um deles de mostrar sua homossexualidade, da mesma forma que ele é homossexual e ele é extremamente extravagante, feliz, alegre. Mostra um outro personagem que não tem característica nenhuma de ser gay, mas ele fica enrustido, ele tenta mostrar algo para todo mundo e pra família dele, que na verdade ele não é, e com o outro personagem ele se desenvolve. A forma que distinção de pais, de criação, de educação, por exemplo, onde o personagem principal, ele tem uma mãe muito liberal, onde ela é terapeuta sexual, então ele aprende muita coisa mesmo sendo virgem, mesmo não praticando. Aí faz a interação de uma outra personagem onde ela é mais vivida, ela tem um lifestyle mais punk e etc. Onde personalidades normalmente não se misturariam, na série eles fazem muito esse mix, mostra a gente a perspectiva de forma muito interessante, a forma que a série desenvolve. Aí claro que acontece o chip entre alguns personagens, você espera que eles se envolvam, aí eles não se envolvem, a série leva por outro lado, como aconteceu no Stranger Things, Kaique citou no It também. É uma forma de um enredo onde tinha tudo para ser igual ao resto, mas tem uma finalização, ele leva para um lado onde a gente não espera. Termina a primeira temporada com você falando assim, mano, eu não acreditava, eu achei que não teria isso, entendeu? Então, tipo assim, a série é muito boa, muito bem construída, o assunto abordado é muito interessante, tá em alta. E o da hora é que, tipo assim, ó, eles apresentam os personagens de vários jeitos diferentes, igual o Thiago falou. Tem gay que é liberal, que todo mundo sabe, tem o que é na dele, que não falou nada pra ninguém e sofre algumas preconceitos, entre aspas. Muitas das vezes também depois o preconceito sofre preconceito também por conta própria de não saber se ele é ou não, se ele não saber não, mas não saber lidar com o que ele é de verdade, tem dificuldade para expressar o que ele é. Muitas das vezes que acontece, eu agora que estou fazendo a transição da minha adolescência para minha fase adulta, então eu sei que muitas coisas que hoje eu vejo com naturalidade é fácil para mim lidar, com quem está entrando naquilo ali
Não é, entendeu? Porque eu já passei por dificuldades, tenho certeza que o Kaique também passa por dificuldades, entre onde a gente entender da forma que a gente pensa de verdade, a gente colocar os pensamentos, o que a gente pensa em prática, muitas das vezes é muito difícil, tanto pela aceitação. Hoje em dia é mais fácil, todo mundo tem a cabeça mais aberta, mas igual na época que mostram onde é uma época mais distante da nossa, não é tão distante, por exemplo, como Stranger Things, que é nos anos 80, mas anos atrás, por exemplo, se der uma volta, a gente voltar no tempo agora e mostrar o mesmo 10 anos atrás, uma década atrás, mudava muita coisa, entendeu? 10 anos atrás a gente não tinha metade da tecnologia que a gente tem hoje. Então a série é muito boa, super recomendo, principalmente para quem tem a nossa idade, vai se interessar bastante. Para quem não tem, também é muito mais velho e tem filhos também, a série é muito interessante, você vai ver uma perspectiva talvez que você não veja hoje, a série consegue passar. O que seu filho tá pensando através da série, porque representa muitas situações diferenciadas que até eu me identifiquei com algumas delas que, tipo, eu falei assim, nem fudendo, que é tão bom assim. A série é muito boa, deixar me recomendado. Plaquete? Salve, guys, então a gente fica por aqui. Essas são as top 5 séries da Netflix para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de ir embora, não se esquece, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho, vou deixar o arroba aqui no primeiro link do nosso Instagram. Todo dia a gente solta curiosidade por lá, tem stories, a gente cria muito conteúdo por lá. Tá iniciando agora, então é muito importante a ajuda e o apoio de todo mundo. Segue a gente lá, interage. Fica assim então, próximo vídeo, valeu, falou e fui!